Eu queria, então, começar cumprimentando a todas as pessoas, aos meus amigos e as minhas amigas que estão aqui, aos nossos colegas e a todos que estão nos acompanhando de forma remota. Já vou dizendo que eu não sei ser formal, não sei falar difícil, tá? Principalmente quando a gente está entre amigos. E o objetivo de hoje é justamente esse, né? A gente conversar. A gente trouxe grandes especialistas no assunto para falar desse tema tão nobre, tão caro, que é a inclusão, mas a gente quer fazer isso em forma de conversa. E por falar nisso, né? Por que hoje é um evento diferente sobre inclusão? Porque não é um evento técnico, né? Esse assunto, esse tema, a gente fala bastante no nosso trabalho, a gente trabalha com garantia de direitos, a gente estuda o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas a gente às vezes esquece de parar para pensar e refletir o que é, né? O que significa a inclusão, né? E aí, de repente, a gente se depara com situações de exclusão, de isolamento, de identificação de diferenças e identificação como se as diferenças fossem algo negativo, e a gente não sabe agir. Como promotora a gente sabe, mas como cidadão, como mãe, pai, a gente fica muito inseguro, a gente fica sem ação, né? Então, a proposta da associação hoje é trazer esse tema com esse foco, né? Com o foco no nosso dia a dia. É lógico que vai ser importante depois na nossa profissão, nas nossas promotorias, mas vai ser mais importante ainda, né? O foco mesmo é a gente conseguir entender o que é e começar a pensar o que dá para fazer para a gente superar essas questões que a gente encontra no dia a dia. Eu tinha preparado um roteiro falando que 6,7% da população, né, pessoa com deficiência, mas já pulei tudo, já passou. Bom, o que tem de mais importante, então, para dizer desse que não está no roteiro, que veio agora de última hora? O doutor André, né, o André Glitz, não pôde vir, pediu desculpas, ele teve que atender uma situação lá na casa dele, né, dono de casa, e que ele, além de profissional, ele é dono de casa, como a gente, e ele, infelizmente, não pôde vir, pediu para justificar a ausência dele, mas falou para a gente depois contar tudo como que foi, então não falei mal, tá, do evento, para ele continuar autorizando esses eventos. Eu também queria pedir, a gente vai ter, eu vou explicar como que vai ser hoje, e para pedir para que não saiam, quem está remoto e quem está aqui, tentem ficar até o final. Por quê? A gente tem a doutora Cristina, que vai fazer uma apresentação, né, sobre esse tema. Ela não é da área jurídica, o que é muito bom, porque a gente já está cansado de ouvir, né, juristas falando. Ela vai fazer uma apresentação sobre esse tema. E depois a gente tem a doutora Melissa, a doutora Luciana, as nossas colegas, Melissa e Luciana, que serão as debatedoras, né, e farão os comentários, né, acrescentarão a partir da realidade em que elas atuam, né, nas promotorias de justiça, no centro de apoio, no caso da Melissa, na promotoria de justiça, no caso da Luciana. Então, vai ser mais ou menos 1 hora, a gente calculou para esse momento, né? Não vai ter intervalo, por isso que a gente colocou o lanchinho na mesa para todo mundo ficar à vontade. E depois a gente vai separar em subgrupos que vão conversar entre si, né, em um tempo de 5 a 8 minutos, vão conversar entre si e pensar o que tem de questão para trazer, né, para a doutora Cristina, para todo mundo, para todas as colegas, para a doutora Luciana, para a doutora Melissa, e o que tem para acrescentar. Às vezes tem alguma situação, experiência de vida, alguma crítica para fazer, né, tanto para a nossa instituição quanto para a nossa associação, uma crítica construtiva, lógico, é para isso que a gente está aqui, ou para a sociedade, enfim, trazer as indagações. Cada grupo depois vai falar durante um tempo de 5 minutos, e após a fala de cada grupo, a gente vai, se a gente quiser falar mais alguma coisa, continuar a discussão, né? Então, cada grupo vai trazer o seu olhar
sobre o que foi discutido, né? E o nosso propósito é que essa seja a primeira atividade de muitas sobre esse tema, que não precisa, e as próximas não precisam ser em forma de palestra, debate, a gente quer pensar junto com vocês como que a gente pode dar continuidade a essas questões, né, a essas reflexões. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Agora, dando início de verdade, né, ao nosso evento, eu vou passar a palavra para a doutora Cristina, vou apresentar aqui a doutora Cristina, que veio lá de São Carlos, para falar com a gente aqui em Curitiba. Doutora Cristina Boglia Feitosa de Lacerda é fonoaudióloga, formada pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp. Atualmente, ela é professora licenciada, professora associada da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, no curso de licenciatura em Educação Especial, no programa de pós-graduação em Educação Especial. Tem experiência na área de fonoaudiologia, com ênfase em aquisição de linguagem e surdez. Atuação na área educacional na perspectiva histórico-cultural e pressupostos da abordagem enunciativa e discursiva. Presta assessoria a redes municipais de educação para implantação e acompanhamento de programa de educação inclusiva, bilíngue, especialmente para os municípios de Piracicaba, Campinas, São Paulo e São Carlos, e atua na pesquisa sobre a atuação do intérprete educacional de língua de sinais e educação de surdos. Possui pós-doutorado, olha, já é uma palestra, né? Falar tudo que a doutora Cristina. Possui pós-doutorado em Roma, né? Em 2013, na Universidade de Barcelona, em 2017. Vencedora em primeiro lugar do 56º Prêmio Jabuti na área de educação, com o livro Tem um Aluno Surdo. E agora, pela editora UFSCar. Passar a palavra para a doutora Cristina. Obrigada. Vocês me ouvem? Obrigada pelo convite. Eu vou dizer que é uma responsabilidade enorme, porque eu estudo na área, mas é diferente conversar com vocês, o ângulo, o ponto de que vocês olham. Então, eu fiquei pensando o que eu podia trazer para contribuir com essa discussão. Eu sei que aqui tem pessoas com experiência pessoal, outras pessoas com experiência no trabalho, na vivência de vocês, então eu fiquei pensando o que eu podia trazer que colaborasse para problematizar mais esse tema. Então, é isso que eu vou tentar fazer, tá? Então, aqui, desculpa. Muda para mim, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar termos sobre a pessoa com deficiência que ainda circulam na nossa sociedade e que são termos pejorativos e que incomodam. Então, idiota, imbecil, excepcional, mongoloide, surdo-mudo, ceguinho, gaguinho, enfim. É um pouco agressivo, mas é assim que funciona. As piadas continuam, as pessoas na sociedade em geral usam essas palavras, você é um cego, você é um surdo, você... E a gente não tem uma reflexão do quanto isso pode ser ofensivo e de que conceito a gente tem sobre a deficiência. E aí, a outra coisa que eu queria marcar é como a gente olha para a deficiência, muitas vezes, como uma coisa que não fosse do ser humano. É alguma coisa para a gente expurgar por fora. Deficiência é uma falta, né? Em outras línguas, a palavra deficiência é tida como uma palavra tão pejorativa quanto essas. Então, é sempre muito difícil achar a palavra. A questão da deficiência muda a nomenclatura de tempos em tempos, a gente fica sempre procurando um jeito menos pior de dizer. Porque eu acho que a gente tenta, o ser humano perfeito não contém a deficiência. E o que eu queria dizer é que todos temos deficiências, os deficientes são seres humanos, e esses seres humanos que portam essas deficiências que a gente vai enfocar aqui, nos ensinam muitas coisas sobre como somos.
Então, queria poder circular na humanidade que existe na pessoa com deficiência, com as limitações que elas têm, que nós temos de outros tipos. Então, queria incluir, começar com esse conceito. Próximo. Bom, o outro conceito que eu queria trabalhar é como é que o conceito de deficiência foi tratado, vem sendo tratado ao longo da história, e queria marcar que, apesar de ter sido tratado há muito tempo na história, todos esses conceitos são absolutamente presentes. A sociedade, ela trabalha, a gente continua operando com conceitos que teoricamente estão superados. Então, a ideia de que a deficiência ela tem um caráter metafísico, que é um castigo divino, que é uma coisa que vem, por que isso caiu comigo, como uma provação de Deus para ver se eu aguento, isso ainda é muito frequente, né? A Bíblia é um lugar onde o cego, o surdo, Jesus ou os apóstolos, seja lá a figura que for, faz milagres para tirar a pessoa da condição de deficiência, levanta-te e anda. Então, é algo que seria melhor que não fosse assim, e eu quero tensionar esse conceito, porque é um conceito, então, que eu não posso acolher aquela pessoa como ela é, eu preciso que ela seja diferente para que ela seja acolhida, e isso continua circulando na religião. Se a gente ligar a TV, a gente vai ver nos canais religiosos milagres sendo operados todos os dias para tentar tirar a pessoa da condição de deficiência. Então, isso continua no inconsciente e no consciente da sociedade como um problema. E nessa época era muito frequente que a pessoa com deficiência fosse atração dos freak shows e os circos de horrores e tal. Eu diria que esses programas de televisão muitas vezes perpetuam, continua sendo um show de horrores. E recentemente eu fiquei sabendo que é exatamente quando os freak shows são proibidos, na Inglaterra, que se decide que é melhor não, é que começam a fazer os zoológicos. Não existia zoológico enquanto existiam os freak shows. Então, para a gente entender em que lugar estava esse ser humano e o que isso queria dizer nas relações sociais. E quer dizer, eu queria trazer que isso ainda é muito contemporâneo. Próximo. Quando a gente começa a superar essa visão de castigo divino, vem a visão médica, biologizante, de que a deficiência é alguma coisa que quem entende da deficiência é a medicina, e aí um caráter corretivo, curativo, de, enfim, medicalizar essa deficiência. Então, aí a gente tem etapizar a deficiência, então, moderado, severo, leve, como formas de classificar, né? Trouxe uma fotinho ali do DSM-5 e tal, enfim, as bíblias, onde a gente vai encontrar as descrições dos quadros onde se encaixa, né? Cada figura, cada criança, jovem, enfim. E aí, todo o dispositivo de testes e métricas para tentar encaixar essas pessoas nessas caixinhas que são muito complicadas. Então, por exemplo, a discussão do espectro autista, que é uma discussão muito, muito recente, não tem 20 anos, é exatamente para falar de um espectro. Então, fica muito difícil você classificar, e debaixo do nome autismo existe um montão de coisas ali acontecendo, desde coisas muito simples até coisas muito complexas. Mas isso não é verdade só para o autismo, isso é verdade para cegueira e baixa visão. Quando você entra no campo da baixa visão, você tem gente que só enxerga uma bolinha no centro da página e você tem gente que só enxerga a beirada da página. Você tem gente que só enxerga se for preto no amarelo e você tem gente que só enxerga se for amarelo no preto, enfim. Então, quando você classifica, você apaga essas diferenças e essas pessoas precisam ser atendidas nessas singularidades. E isso é uma coisa que o discurso médico ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Próximo. Eu vou sempre puxar no meu discurso aqui muito da vivência educacional, porque é onde eu atuo, né? Apesar da legislação não falar do laudo médico, o laudo médico ainda é uma lei, é imperativo, é o laudo médico que decide se a pessoa é ou não deficiente.
Muitas vezes o depoimento da própria pessoa, da família, isso tudo não conta. E o que conta menos ainda é o depoimento da escola. E é na escola que a criança passa mais horas por dia, que ela convive com as pessoas, acompanha aquela criança, aquele jovem cotidianamente, e a gente não dá espaço para que os relatórios escolares sejam ouvidos para entender o funcionamento daquelas pessoas. Tá? Próximo. E aí, para chegar na compreensão da deficiência como um fenômeno social, que é a vertente mais moderna, né? Que vai, na verdade, é uma vertente que começa a ser discutida pelo Vygotsky, que é um autor russo lá no começo do século XX, mas que ganha uma potência enorme quando o movimento do Disability Studies cresce, que são as pessoas com deficiência nas universidades inglesas, que dizem, bom, quem vai discutir deficiência somos nós somos os deficientes e nós vamos refletir sobre a deficiência. Ainda nesse movimento ele é sectário, porque na verdade ali atuam os cegos e as deficiências físicas, primordialmente. Então, outro problema desse campo é o campo da pessoa com deficiência congrega vários grupos que são muito diferentes entre si. Então, uma pessoa com deficiência física, ela pode ter uma dificuldade de locomoção, mas ela não, em geral, ela não tem nenhum comprometimento cognitivo e nem do lugar que ela ocupa no espaço social. Isso pode não ser verdade para a pessoa com deficiência intelectual, que se locomove muito bem, mas que no traquejo com as pessoas vai ter muitas dificuldades. E isso é uma diferença enorme e que vai mudar muito como é que a pessoa vai ter acesso aos recursos sociais, né? Mas, fundamentalmente, o que eu queria dizer é, uma sociedade pode fazer uma pessoa ser muito mais deficiente ou muito menos deficiente. O déficit biológico não quer dizer deficiência. O que quer dizer deficiência é como a sociedade permite que aquela pessoa realize ou não o déficit que ela tem. Próximo. Eu já vou mostrar uns exemplos. E antes disso, eu queria conversar tratar desses dois conceitos para pensar essa pessoa, né? Que é como meta do acolhimento da pessoa com deficiência é que essa pessoa tenha independência e autonomia. Então, independência no sentido da escolha de dizer-se, de afirmar-se, de reger-se como ser humano, e autonomia no sentido das tecnologias que a gente pode oferecer para aquela pessoa ser cada vez mais autônoma. Quem não fala, em geral, é interpretado pela sociedade como alguém que não pensa. Então, é muito complicado, porque a pessoa que não fala, você já ignora que ali dentro tem um ser humano pensante, desejante, afetivamente, etc. Né? E do ponto de vista das tecnologias, às vezes você tem tecnologias que resolvem muito bem as questões de autonomia e outras vezes não. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu fui uma vez num evento em São Paulo e eu fui jantar com o secretário da pessoa com deficiência anos atrás. Ele era um tetraplégico e ele não se alimentava autonomamente. Então, jantar com ele significava jantar com o acompanhante que dava comida na boca, limpava a baba. E assim, como isso... E era uma pessoa absolutamente independente. Mas a deficiência física dele fazia com que a autonomia dele fosse relativa no sentido de precisar da ajuda. Então, entender essa coisa entre o que é a independência do ser humano que pode fazer escolhas e da autonomia que o corpo permite que ele tenha, eu acho que é um desafio importante para quem lida com essas pessoas. Próximo. Bom, então, para falar do déficit e da deficiência, por exemplo, aqui tem várias pessoas usando óculos. Então, a gente tem um déficit visual, mas isso não nos torna uma pessoa com deficiência, porque a gente tem uma tecnologia que põe óculos, seus problemas acabaram, vários deles, pelo menos. Isso pode ser verdade também com um aparelho auditivo, às vezes, para algumas pessoas. Todavia, para outras pessoas, essa independência, por exemplo, seria um cão-guia.
Ele precisa do cão-guia para ele fazer determinados trajetos na cidade. Mas a semana passada, meu aluno lá na UFSCar com cão-guia foi impedido de entrar num bar e tomar uma cerveja com os amigos, porque é proibido pela vigilância sanitária a presença de animais. Bom, se ele não pode entrar com o cão-guia, o que ele faz com o cão-guia enquanto ele toma a cerveja dele? Então, ele está impedido de exercitar um direito, porque a tecnologia que ele precisa para acessar esse direito tromba com a compreensão do que é possível ou não. Estou tentando trazer esses exemplos, gente, para sensibilizar, assim, como não é simplesinho, é um bocadinho mais complicado, tá? Bom, a questão da autonomia nos meios de transporte, né? Não, se você tem um ônibus acessível, com uma rampa que desce de fato na calçada, engata e você sobe, vocês aqui em Curitiba têm umas soluções melhores que várias outras cidades nesse país, a pessoa vai poder se locomover autonomamente com o meio de transporte. Se ela não tem isso, ela não pode um monte de coisas. Ela fica impedida de exercitar uma porção de direitos como cidadão nesse mesmo município, né? Enfim, braille, ter acesso ou não. Então, ter a tecnologia e quanto essa tecnologia é disponibilizada para que, então, essa pessoa ganhe a tal da autonomia e independência. Próximo, a prancha de comunicação alternativa ali e tal. Bom, e aí, o outro conceito importante é o conceito de compensação. Então, eu não posso curar a deficiência, eu não posso, não é do biológico, eu não vou lá tratar a cegueira e ela vai deixar de ser cego. Mas eu posso tentar compensar socialmente isso, ou seja, oferecer recursos no modo de organização da sociedade que façam essa pessoa ter acesso enfim, aos direitos dela como cidadão. Próximo. Bom, então, pensando em vocês e no objeto do trabalho de vocês, pensei em trazer as questões do que causa barreiras para que as pessoas tenham acessibilidade, ou seja, que as pessoas sejam efetivamente incluídas na sociedade. Na literatura, a gente hoje fala de 5 tipos de barreiras, é um jeito de dividir, tá? Mas então, arquitetônicas, urbanísticas, atitudinais, a questão dos transportes e as comunicacionais. Eu vou me deter em cada uma porque acho que vale a pena. Pronto. Então, arquitetônico, vou de novo na escola, que eu acho um bom exemplo. A gente pergunta na escola se a escola tem banheiro acessível, por exemplo, tá? E aí, quando eu falo banheiro acessível, já vem a plaquinha lá da cadeira de rodas e vem lá a barra e o vaso sanitário e tal. E vamos considerar que esta é uma escola que assumiu a ABNT e fez o banheiro exatamente como ele deveria ser. Porque se vocês forem nas escolas dessa cidade, eu posso quase, com uma grande chance de acertar, que mais da metade dos banheiros ditos acessíveis não são acessíveis. O pedreiro, quando foi fazer, não fez o rebaixamento, a ampliação, a barra, e ele parece, mas não é. Tá? Mas a outra questão é acessível para quem? Porque se ele é acessível para o cadeirante, provavelmente ele não é acessível para um anão, para uma pessoa com nanismo naquela escola. Então, essa ideia da acessibilidade, perseguir isso, não é um objeto fácil, porque neste ano eu tenho um menino cadeirante hemiplégico, e aí determinadas coisas no banheiro funcionam, por exemplo, o trinco da porta, porque ele mexe o braço. No ano seguinte, chega um tetraplégico, e aí aquele banheiro não é mais acessível se o trinco da porta for desse tipo. Então, estou querendo mostrar para vocês que é muito complexo. A gente está trabalhando agora levantando os dados do censo, do INEP, né, para olhar essa questão nas escolas no Brasil, e é assim, mais de 50% das escolas não tem nenhuma acessibilidade ainda no país. Tá? Então, é bem importante. E fora outra, então, rampa. Você chega lá e você olha e tem a rampa, mas ela tem uma inclinação que nem se o cara for o Hulk, ele não gira a cadeira de roda para subir, tá? Bom, porta, janela, etc. Todavia, a gente tem mais um problema, que é a acessibilidade urbanística, que é a escola está ok, ela está bonitinha na regra, agora, a mãe consegue levar essa criança cadeirante para a escola? Não, ela não consegue, porque a calçada
o ônibus para chegar lá é que não é acessível. E aí a gente pode juntar isso ao transporte. Não é a calçada ao redor, mas e nem os transportes e tal. E aqui vou dar um exemplo de outro tipo, só para provocar vocês um pouquinho. Na escola que eu trabalho em São Carlos, a gente optou para a inclusão das crianças surdas, e aqui vou fazer um pequeno parênteses, para a inclusão da criança surda, a criança surda, para ser incluída no seu direito cidadão, ela precisa ser incluída com outro surdo. Surdo sozinho é exclusivo, apesar dele estar na escola pública sentado com os colegas. Porque a inclusão mais necessária do ponto de vista da surdez é de língua. Ele precisa ter com quem conversar na língua dele. Então, se eu colocar uma criança sozinha na sala de aula surda, eu estou excluindo ela da possibilidade de desenvolvimento linguístico que é fundamental para o desenvolvimento total dela. Então, a gente defende, no caso dos surdos, escola polo. Juntar o maior número de surdos do município numa unidade escolar, ou 2 ou 3. Porque, apesar de parecer estranho para o conceito de inclusão, que é a criança estudar mais perto da escola da casa dela, para o surdo mais perto da casa dela pode ser uma solidão e um rompimento com o desenvolvimento de língua muito importante. Então, o conceito de inclusão também precisa ser flexível. Vou dizer mais uma coisa. O fato da criança com deficiência nunca encontrar outra criança com deficiência em alguns modelos de inclusão também é muito excludente. Eu imaginar que eu sou o único cego do planeta para uma criança de 6 ou 8 anos é muito grave. Se ele sabe que tem outros cegos, ele tem os diferentes e os iguais. E aí a chance de construir essa perspectiva inclusiva aumenta nele e nos colegas. Agora, se ele é o único ET ali, fica difícil. Então, é uma defesa de estar com os demais, mas não nessa característica tão de extraordinário, de tão diferente. Tá? Bom, e aí ia falar do... Então, por causa disso, no município de São Carlos, as crianças estão todas alocadas numa mesma unidade escolar e aí a prefeitura precisa colocar o transporte público. Aí você vai colocar uma van para surdo, ele sobe lá, entra, senta, isso não é problema. Mas o pirueiro, o homem que dirige a van, precisa saber Libras. Porque as crianças brigam, um arranca o boné do outro, um chuta a lancheira do outro, e ele precisa dar bronca em Libras, igual os filhos de vocês quando estão no transporte escolar. Então, essa questão da acessibilidade, ela vai se... é um mosaico que você precisa ir olhando de vários ângulos. Próximo. Bom, acessibilidade comunicacional, né, Libras, que eu acho que é o que está mais na moda, está mais visível e tal. Mas acessibilidade em Libras é mais do que ter um intérprete na sala de aula com a criança. Tá? É preciso que essa língua efetivamente circule na escola, senão eu criei um guetozinho entre a criança e o seu intérprete, e não uma circulação daquele sujeito nas práticas escolares. E o maior problema é o intérprete, em geral, ele recebe para trabalhar na sala de aula, mas ele não está ligado à vida escolar. Reuniões de planejamento, de organização, em geral, ele não ganha pelas horas todas que ganha um professor. Porque ele é intérprete, ele não é professor. Só que se ele não acompanhar toda a movimentação da escola, a chance dele fazer um trabalho de inclusão é difícil. Um outro problema que eu queria chamar a atenção é quando os pais são surdos e matriculam seu filho ouvinte na escola de ouvintes. Zero problema, né? A criança é ouvinte, vai para a escola de ouvintes, mas os pais são surdos. Esses pais precisam de intérprete para reunião de pais, para conversar com a professora, para conversar com o diretor. Em geral, isso não existe. E a criança, aquela criança ouvinte, filha de surdo, sofre uma exclusão porque a família está muito alijada de tudo que está acontecendo na escola. Bom, prancha de comunicação alternativa, depois tem outros depoimentos aí, mas
não adianta só a criança ter a prancha ou ter uma ferramenta de comunicação alternativa. É preciso que os colegas conheçam, é preciso que o professor conheça, é preciso que a escola disponibilize um mobiliário que aquilo possa circular. Então, às vezes a classe está tão cheia que não tem onde apoiar a prancha. Então, ou é o caderno, ou é... Então, questões muito simples, mas que impedem a comunicação, tá? E aí a questão das avaliações escolares. Eu providencio Libras ou eu providencio uma comunicação alternativa, mas quando eu vou avaliar o aluno, eu quero que ele seja avaliado pelos padrões tradicionais de avaliação e não levo em consideração, e depoimentos desse tipo temos, o intérprete não pode estar na sala de aula na hora da prova, porque senão o intérprete passa cola. É simples, mas é uma mentalidade que perpassa as relações escolares e prejudica o aluno. Atitudinais. Acho que o bullying é uma questão que está bastante discutida na sociedade, então, não ser respeitado, enfim. Mas eu queria chamar a atenção para o oposto do bullying, que é a superproteção. Tá? Que eu acho que é mais interessante eu chamar aqui a atenção para isso. Então, por exemplo, a inserção do cuidador, que muitas crianças com deficiência têm direito, precisa ser feita com muita atenção para que, de fato, o cuidador seja um apoio e não algo que substitua a independência daquela criança na escola. Então, hoje a gente faz discussão sobre aquela criança precisa do cuidador quanto? Porque, às vezes, todo dia não é o melhor jeito, nem todas as aulas. Às vezes é fundamental. Então, essa flexibilidade para que, de fato, aquele sujeito possa desenvolver-se plenamente, tá? E, às vezes, o cuidador, ou o intérprete, ou o professor de apoio, ou o professor de educação especial na sala de aula pode levar ao apagamento da deficiência. Aquela pessoa se responsabiliza por tudo que é daquela criança, e aí o professor ou a escola se isenta e aquilo vira problema daquela dupla que está ali. Então, tudo isso, gente, para dizer que isto não é inclusão. Quando a gente está vivendo isso, a gente se afastou muito do conceito de inclusão. Próximo. O outro conceito é o conceito de capacitismo, que é mais recente, essa discussão, que eu diria assim, que a gente ainda está construindo uma discussão sobre isso, mas é a ideia de que a pessoa com deficiência não pode trabalhar, porque ela não vai conseguir, ou porque ela tem muitas dificuldades, ou de que ela não vai aprender, ou de que ela não vai poder conviver socialmente. Isso parece estranho, mas eu vou dar um depoimento também da semana passada. Uma grande empresa, multinacional e tal, contratou pela política de cotas 5 surdos. 5 surdos formados em ensino superior, em TI, em várias áreas e tal. Os 5 estavam atuando na empresa, tirando xerox, servindo cafezinho, abrindo e fechando porta. Porque já que ele é surdo e usa a língua de sinais, como é que eu vou explicar para ele o serviço dele? Então, fica assim, ganha o salário, não é que tirou o salário, ganha o salário, mas não vai fazer nada. E aí os surdos foram reivindicar porque estavam deprimidos, estavam profundamente adoecidos de se ver desprezado da sua capacidade técnica. Aí precisou reunir uma equipe e tal, para considerar que não, que aquela pessoa tinha capacidade de participar de projetos, de desenvolver conhecimento naquela empresa e tal. Então, é só um exemplo de um montão, mesmo quando a pessoa não tem problema cognitivo, ela é vista como alguém que não vai dar conta do recado. E aí a gente tem, eu pus ali uma imagem da Olimpíada, da Paralimpíadas, que é o seguinte: deficiente bacana é o cara que se supera, é o resiliente, é o cara que vai, enfim, nossa, você já imaginou como é difícil para ele? E esse é um conceito muito complicado, porque é como se você só pudesse respeitar essa pessoa quando ela é superação. E nenhum de nós aqui é lá superação em tudo. A gente tem que ser respeitado como a gente é e nas capacidades que a gente tem. Próximo. Bom, então, tudo isso que eu estou falando é em nome de a gente precisa respeitar essa população como ela é, com as características que ela tem. E eu brinco, o surdo não é nem bonzinho nem mauzinho, tem surdo chato, legal,
indiscreto, sem educação, educado, enfim, eles são pessoas numa diversidade imensa e diversidade dentro do grupo das pessoas com deficiência. Próximo. Bom, mais um. Gente, eu estou assim, ó, conceito, sei lá, depois vocês reclamam comigo. O outro conceito que vem, que está muito atual, é a ideia do desenho universal. Então, que é a ideia que a sociedade precisa se estruturar numa perspectiva de pensar-se já incluindo a pessoa com deficiência no seu modo de planejar-se, de projetar-se. E aí, esse é um conceito absolutamente importante como conceito, mas a prática desse conceito é absolutamente complexa. E eu acho que vocês são um público que precisam pensar sobre isso. Então, por exemplo, vai construir esse prédio e eu quero que esse prédio seja acessível. Então, para ele ser acessível, eu vou fazer portas largas, enfim, usar braille no elevador, não sei, todos esses parâmetros que a gente já tem aí. Todavia, vou usar um exemplo assim, se eu fizer o prédio totalmente acessível, por exemplo, para a pessoa cega, colocando todos os pisos táteis necessários a cada porta, a cada entrada, a cada saída e tal, esse prédio vai ficar um pouco complicado para a pessoa cadeirante. Porque todo aquele piso tátil, às vezes, pode ser prejudicial para a cadeira. Se eu fizer um prédio bem interessante para um cego, agora eu falei do prédio, mas se eu preparar uma aula bem interessante para um cego, ela vai ser uma aula muito difícil para um surdo relacionar-se com ela. Se eu fizer uma aula toda apoiada na visualidade, que é fundamental para o surdo, o cego não vai acompanhar bem. Então, em alguns momentos, eu penso que a gente tem que entender quais são as prioridades, que grupo é aquele, como ele se configura, e aí atender a que senhores, em que momentos, para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Não tem nada de fácil, e não tem solução mágica, é complexo. E eu acho que a gente tem que ir entendendo os funcionamentos. Aqui é a minha opinião, tá? Muito minha. Acho que em alguns municípios, dependendo do porte do município, você cria polos. Como, por exemplo, determinadas escolas que são mais adequadas para crianças cegas. Você vai fazer todo um trabalho e junto com crianças videntes. Eu não estou falando de fazer uma escola só de cegos. Estou falando de fazer uma escola, mas ali, então uma impressora Braille, gente, hoje custa R$20 mil. Você não vai ter uma impressora Braille por escola. Esse país é pobre. E, às vezes, o menino se matriculou nessa escola, no mês que vem o pai mudou e ele vai para outra escola e a impressora não vai com ele, porque ela foi tombada no patrimônio daquela escola. Isso a gente está cansado de ver. Então, assim, como é que a gente pensa essas características de uma certa população e como é que a gente pensa movimento junto com essa criança? Você adequar o piso tátil de uma escola, por exemplo, para receber cego, não é muito dinheiro, mas não é pouco dinheiro. É uma reforma importante na escola. Para você ter um cego e depois ele vai embora e nunca mais ninguém vai usar aquilo, não é uma boa gestão do recurso público e nem do modo da sociedade se relacionar com isso. Não estou defendendo escola de cego, escola de surdos, muitas vezes até vou defender aqui, mas é nessa perspectiva da gente entender esse funcionamento, tá? Acho que já falei disso, acho que a gente pode ir, a gente cuidar do assistencialismo, né? E aí eu trouxe, já vou acabar. Eu trouxe só um pouquinho de número, mas porque eu achei que podia ser útil. Esses dados são do Censo Escolar de 2017, que era o que eu tinha mais disponível lá, ele não muda muito em 2019 e 2021. Então, só para vocês entenderem, olha, a população total do Censo Escolar do Ensino Fundamental no ano de 2017 era 2.519.000 estudantes. A quantidade de criança público-alvo da educação especial era 96 mil. Então, aquele 6,7 da população, ele vira 3,7 da população no ensino fundamental.
Onde estão os outros 3%? Eu não sei. A gente precisa se perguntar onde eles estão. Quando você vai do 5º para o 9º ano, a população geral cai de 2.500.000 para 2.200.000. Mas a população de educação especial cai de 96.000 para 46.000. Então, tem um desaparecimento dessa população na escola, e aí ela passa a representar só 2,1%. Então, ainda a gente não chegou na escolarização dessa população, tem muito menino público-alvo da educação especial fora da escola, totalmente desassistido, tá? Próximo. E aí, esse aqui é que deficiências aquelas crianças têm. Eu peguei só o do 5º ano. Se a gente olhar aqui, ó, na deficiência intelectual, a gente tem 73,8%. Então, dessa população de pessoa com deficiência, 73% é o deficiente intelectual, que é a criança menos assistida, com menos política, é o grupo que menos reivindica, porque ele não organiza para reivindicar para si mesmo. E aí a gente tem a baixa visão e cegueira dá 6,8%, a deficiência auditiva, surdez, 4,5%, a deficiência física, 8,5%. Então, a gente vai ver que os grupos são pequenos, com todas essas necessidades e essas especificidades, mas o maior problema da escola é com a deficiência intelectual. Quem é que está sendo chamado de deficiente intelectual? Quem está dando esses laudos? E que política se aplica para essas crianças? Tá? Próximo. E aí, para terminar, eu trouxe aqui, é muito comum esse discurso. A minha escola é uma escola inclusiva, eu tenho 5 alunos de inclusão. Então, quando o diretor diz isso para mim, eu penso assim, não tem inclusão alguma. Porque se ele tem 5 alunos de inclusão, então o conceito de inclusão está totalmente deturpado. Tá? E aí, para a gente vencer isso, a inclusão não pode estar na matrícula da criança, o direito à matrícula e acaba aí. É o direito à permanência na escola, com aprendizagem. Então, como é que eu sei que esse menino está se desenvolvendo no máximo das capacidades dele? Essa é a obrigação da inclusão, né? E aí eu penso que passa por uma questão que é muito mais, a gente também escuta isso, a socialização, eu garanti para essa criança a socialização. Não, o que a criança precisa não é de socialização, é de inserção social. Ela precisa conviver com os pares, aprender e desenvolver-se. Escola é lugar de aprender. Então, a criança não é clube, ela não vai lá para socializar, ela tem que ir para aprender. A escola tem que ter tarefa de ensinar para esse público, porque aí nós estamos, então, numa sociedade mais interessante. Né? Próximo. E aí, uma das coisas que está na Lei Brasileira de Inclusão é o direito ao Plano Educacional Individualizado, o tal PEI, tá? Isso vai depois encontrar-se com o Cadastro Nacional da Pessoa com Deficiência, que está uma novela das 9, né? Mas que seria muito fundamental se a gente avançasse nessa direção, porque aí a gente se afasta do laudo médico, daquele profissional que às vezes viu a criança uma única vez na vida, para uma história de sequência do desenvolvimento daquela criança em que a gente possa ter políticas e ações mais consistentes para esse desenvolvimento. E aí, a questão da formação para o professor, formação para a família, formação para a comunidade, para que realmente a inclusão ocorra. Né? Acho que é isso. Próximo. Isso. E aí... Eu queria o conceito da diversidade na questão do aprender, por exemplo, você pode ter uma criança na escola que ela aprendeu isso aqui, mas isso aqui para ela é um montão. Então, ela ter se desenvolvido isso aqui é fundamental para ela, para a família dela e para o cidadão que ela pode ser. Mas, no final, os processos escolares são muito meritocráticos. E você quer o 10 para poder avançar no exame X ou Y. Com a política de cotas, a gente tem vivenciado coisas muito interessantes. Eu vou dar o exemplo dos institutos federais, que estão praticando cotas para
pessoa com deficiência, e aí tem recebido no ensino médio deficientes intelectuais, surdos, cegos, cadeirantes vários, e estão levando para dentro dos institutos federais problemas absolutamente interessantes e inusitados. Vou dar um exemplo aqui, menina sem independência física, que vai para o ensino médio, menstrua, quem que troca o absorvente higiênico dela? Como é que... E o banheiro? Não, é um banheiro de adolescente, mas ela precisa ter um lugar lá para se deitar ou para realmente poder ser tratada. E aí a escola entra em pânico, e aí, por exemplo, essa menina, aí uma solução para ela era ir de calça higiênica. Mas ela não queria ir de calça higiênica porque ela queria ir de legging bem coladinha, igual todas as outras, porque ela queria outro impacto com a galera. E aí, como é que você discute isso? Como é que você trabalha isso? Eu adoro esses problemas, porque eu acho que eles são super complicados, mas eles são ricos, né? Ricos para a gente entender como é que a gente trabalha, o professor, enfim. Já falei muito, gente, pronto. Deixei meu e-mail, enfim, e a gente vai discutir mais. Eu agradeço muito. Obrigada. Obrigada, doutora Cristina. Só antes de passar para a doutora Luciana, eu só queria trazer uma reflexão aqui, né? Por que foi a diretoria de mulheres que organizou esse evento? Por que aqui hoje a gente tem um homem assistindo de forma presencial, né, Márcio? Por que mesmo no híbrido a gente tem mais homens, né? Mas será que só as mulheres, né, que enfrentam essas situações? A gente sabe a resposta, né? Porque as mulheres é que acabam se incomodando, porque as mulheres é que são as cuidadoras. Entre as atividades de casa que ocupam 10 vezes mais o nosso tempo do que o tempo dos homens, né? Porque a gente tem a dupla jornada, está a função de cuidar. Não foi à toa que, durante o período da Covid, a maior parte das pessoas que saíram do trabalho formal foram as mulheres, né? As mulheres foram mais impactadas com o fato de saírem do trabalho formal, elas tiveram que ficar em casa para cuidar das pessoas. Então, são as mulheres que acabam se incomodando mais com essas situações. Mas isso não significa que os homens não se incomodem. Os homens são muito bem-vindos e eles precisam participar dessa discussão. O evento de hoje é para todos e todas, porque eu ainda acredito que quando os meus filhos estiverem na minha idade, esse tipo de evento vai ser realizado para todo mundo, não vai precisar ser realizado pela diretoria de mulheres. Não estou falando isso como uma forma de crítica, não, é como uma forma de reflexão mesmo, porque todo mundo vai se incomodar. Não serão só as mulheres que vão trazer isso de uma forma mais intensa, né? Doutora Luciana, então, doutora Luciana Lineiro, que é a atual titular da Promotoria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Curitiba, e que vai trazer um pouquinho da experiência. Nossa, é um prazer e uma honra estar aqui, partilhando um pouco do conhecimento da professora Cristina, né, que nos brindou aí com uma fala que eu tenho vivenciado, professora. Eu assumi a promotoria agora, há pouco tempo, em maio, e já me deparei assim com uma angústia absurda. A questão de tudo que está escrito na lei, nós estamos muito longe de assegurar. A gente vê em relação a essa questão da prevalência do laudo médico, até em concurso, uma briga para que a gente mude os editais de concurso, para que eles não se fixem no laudo médico para dizer da condição de capacidade da pessoa com deficiência, aqueles conceitos legais mais básicos, né? A questão atitudinal, né? Das barreiras atitudinais, a gente tem visto assim de uma maneira muito grande. Eu tenho iniciado aqui agora uma fiscalização nas instituições que estão acolhendo pessoas com deficiência, mas que não estão exatamente dentro do que a lei brasileira de inclusão fala,
né? Não são residências inclusivas, são empresas que são contratadas ou por municípios distantes ou por familiares para cuidarem das pessoas, né, que têm deficiência e juntamente com pessoas com transtorno mental. E às vezes idosos. E o que eu me deparei é assim, assustador, um total abandono, nenhum tipo de acesso aos direitos que a Lei Brasileira de Inclusão assegura. Ninguém na escola, ninguém frequentando nenhum tipo de acesso ali à condição de aprendizagem, ninguém frequentando nenhum equipamento da assistência, ninguém frequentando sequer o CAPS. Aliás, para minha surpresa, o CAPS diz que não dá alta para aquelas pessoas que estão institucionalizadas, elas não são clientela do CAPS. Então, assim, fora aí questão de lazer, esporte, a gente só vê essa questão do incentivo ao esporte de alto rendimento. Mas o esporte na formação desportiva importante para o desenvolvimento humano, muito pouca, um olhar muito pequeno em relação a isso. Nós aqui no Paraná, nós temos ainda muitas instituições de ensino que são escolas especiais. Né? A nossa reforma de inclusão educacional, ela foi meio que pela metade aqui. Né? Então, a gente convive muito com isso e a gente vê muito o plano educacional individualizado, participação da família zero, participação do aluno zero, e às vezes vem pautado num laudo médico que vai dizer o que aquele aluno precisa no âmbito educacional. E essa discussão é uma discussão bastante séria, porque muitas famílias acham que aquilo que o médico escreveu é lei, e é aquilo que vai ajudar, e às vezes não, né? Às vezes acaba prejudicando. Então, nós temos um caminho muito grande para andar, né? Nós temos uma lei que é uma lei bastante importante, né? Ela pode ter as suas pequenas percalços ainda, acho que a gente não avançou tudo que poderia em termos legislativos, mas nós não avançamos nada em minimamente tentar cumprir essa lei. Nós temos aqui, Curitiba, assim, essa questão da acessibilidade, bastante dificuldade, né, nessa condição. E aquela condição, assim, né, do município, mas eu não tenho nenhuma pessoa que necessite aqui, mas não é minha função mexer na calçada, é função do proprietário do imóvel. Então, barreiras que nós temos de acessibilidade bastante importantes. Tanto urbanística quanto de toda a ordem atitudinal, nós temos barreiras bastante importantes que nós temos muito que fazer, e que acho que uma discussão como essa é bastante importante, e esses exemplos que a doutora nos trouxe são importantes para nós refletirmos do quanto nós estamos despreparados, para aprender, e para romper e para baixar essas barreiras, para que essas pessoas possam efetivamente ter uma vida digna como qualquer cidadão, dentro das garantias que a nossa Constituição estabelece. O que eu tenho visto é que nós mesmos não estamos efetivamente preparados. E aquela frase, nada sobre nós sem nós, é uma coisa que tem que pautar a nossa atuação do dia a dia, porque nós temos que ouvi-los. E muitas vezes a gente vê que eles são os últimos a ser ouvidos. Infelizmente, nós ainda temos dentro do próprio direito, do judiciário e às vezes até de colegas nossos, essa questão da interdição total da pessoa, sem respeitar aí a condição de que essa é uma excepcionalidade, a interdição deve ter cunho eminentemente patrimonial, e nós ainda vemos pessoas que são interditadas e jogadas em locais e onde elas são retiradas do olhar da sociedade.
Infelizmente, o que nós temos nos deparado é com isso e de uma forma assim bastante assustadora. Um município como Curitiba, que se diz uma cidade inclusiva, uma cidade, né, que é defensora dos objetivos do desenvolvimento social, nós acabamos vendo que as barreiras que são colocadas, elas existem e ainda estão muito, muito presentes. Nós não avançamos absolutamente nada. Mas eu vou passar aqui para a doutora Melissa, que é expert na matéria, para também debater com a doutora. Somos só esforçosos, curiosos, estudiosos, né? Boa noite a todos. Eu vou ficar em pé, falaram em pé, vou falar em pé também. O promotor não sabe falar sentado? Também não sabe. Tá bom. Então, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui. Desculpe o papelzinho, porque eu não me aguentei e fui anotando. Queria lhe dar os parabéns, agradecer muito a sua presença. A Suzana já falava há muitos anos, com orgulho da irmã, que era brilhante, que era querida, que era inteligente, que a gente precisava ouvir. E agora eu entendi melhor o que a Suzana queria dizer. E, então, uma grande alegria para nós. Obrigada pela ideia, Mariana, Suzana, né? E obrigada a todos os colegas que estão aqui. Queria agradecer não só a Mariana, mas ao André, a Luciana, parceira sempre em tudo, né? Onde estiver, né, Lu? Né? A gente está sempre junto tentando fazer o melhor que pode. Então, e a hora que eu olho essa plateia, eu anotei aqui, para eu saber quem estava aqui, porque todos que estão aqui eu admiro muito, cada um por suas características. Às vezes é uma pessoa assim, até um colega distante, e vi também outros que eu gosto muito ali na tela, e que às vezes a gente está distante, eu não tenho oportunidade de conversar, mas assim, aqui que eu tive tempo de ficar olhando aqui para vocês e para palestrantes, assim, cada um de vocês eu tenho, assim, se tiver que falar, eu tenho muito orgulho de cada um por um motivo muito específico. Então, assim, estou muito feliz com essa plateia e me sinto, assim, extremamente, tem muitas pessoas aqui mais capacitadas que eu para estar aqui falando, né? Teriam muito mais condições de falar coisas mais interessantes que eu, mas já que me foi dada, né, essa oportunidade, eu fiz algumas anotações aqui de coisas que me vieram à cabeça a partir do que a Cristina falou, e nesse tempo, né, que eu estou atuando no CAOP, junto com a doutora Rosana, que é outra escola, né? Então, com ela também aprendo todo dia. Quando eu acho que eu não tenho mais o que aprender, eu vou lá e aprendo mais um pouco. Ela é sempre uma surpresa. Bom, coisas que eu queria reforçar, que às vezes a gente ouve, mas no decorrer do trabalho nessa área em específico, as coisas às vezes não são tão claras, né? Isso de que a deficiência não é uma doença, que ela é uma característica, que ela é uma condição, né? Que a deficiência não tem que ter um trato individual, ela não é uma questão individual, ela não é uma questão familiar, ela é uma questão da sociedade como um todo. Por isso que nós precisamos de desenho universal, por isso que nós temos que ter o esforço de todos. Às vezes, uma criança, um adolescente com determinada deficiência, e ele se porta de uma maneira diferente, assim, assado. E é comum, infelizmente, nós ouvirmos, mas não tem ninguém junto, não tem nenhum tutor, não tem alguém cuidando, não tem uma babá, não tem uma apoio. Não precisa. Não precisa, muitas vezes. No ambiente em que ele está, não precisa, porque ele tem que socializar, ele tem que estar junto, ele tem que interagir. E por que vem isso? Por que isso acontece? Porque nós olhamos ainda como algo individual, ou no máximo familiar. Por que a mãe não está aqui junto? Por que o pai não está aqui junto? Por que não tem aqui a babá? Por que não tem aqui? Não é? Alguns estão balançando a cabeça porque já viram isso acontecer. É a noção de que nós não ainda vemos a questão como algo coletivo. É de todos nós, né? Então, nós todos temos que passar por isso juntos e nos ajudarmos. A partir do momento que a gente se ajuda, isso muda. Diversos exemplos aqui que a doutora Cristina deu me fizeram lembrar outros. Eventos como esse, Mariana, eu acho que são importantes até, que eu percebo, tem pessoas que não sabem, né, como é a ambiência das pessoas com deficiência em geral, das mais diversas. Algumas têm curiosidade, têm vontade,
de chegar, de conversar, de falar, de interagir, mas tem medo. Outras pessoas têm, ou são pessoas com deficiência, mas têm medo de chegar nas outras, que não são ou que têm uma deficiência diversa. Só conversando que a gente consegue perceber alguns exemplos de coisas que acontecem, e é fruto apenas da nossa falta de familiaridade, e isso são barreiras. Às vezes nós estamos... Quantas vezes a gente vê uma pessoa falando com uma pessoa que não é uma pessoa com deficiência falando com um cego? Ela fala mais alto. E não precisa, né? Ou se incomoda quando oferece ajuda e a pessoa não quer ajuda. Ou toca demais. Ou numa loja, o vendedor, ou alguém na padaria, enfim, tem uma pessoa com deficiência e tem a pessoa que está do lado, um acompanhante às vezes só, não é nem um auxiliar, um apoiador, e ela não fala com a pessoa com deficiência, não pergunta o que ela quer seja servido, pergunta para a pessoa que está ao lado. Muitas vezes não é por mal, é por falta de familiaridade com as pessoas com deficiência. Quantas vezes na comarca os colegas relatam, eu já passei por isso, mas no centro de apoio a gente vê muito isso por conta do projeto lá do Mais Acessibilidade, para fazer as vistorias nos locais. Muitas vezes o executivo municipal diz: aqui não tem pessoa com deficiência. Na minha comarca não tem, no meu município não tem. Não é que não tem, elas estão escondidas dentro de alguma casa. Elas estão indo só em um lugar, onde elas se sentem bem, elas se sentem bem recebidas. Então, não é que elas não existem, elas não estão circulando, porque de repente não tem acessibilidade, porque às vezes não tem transporte, porque às vezes as pessoas não compreendem, porque às vezes a gente tem um preconceito atitudinal. Então, assim, existem sim, são muitos, e eu vejo outros relatos de alunos, por exemplo, nas escolas, né, que são inclusivas ou tentam ser de alguma forma, o quanto os alunos sem deficiência aprendem com os alunos com deficiência. Muito, aprendem a ser humanos melhores, mais empáticos, mais solidários, melhores eu imagino assim, como na área ambiental eu vejo que as crianças têm muito mais consciência do que nós tínhamos, né, da preservação das coisas. Eu vejo que para as crianças, quando forem adultos, como nós, nessa geração, eles vão ter uma naturalidade muito maior do que a gente tem, né? De que não é uma questão individual, ou de que há é uma diferença, mas ela não é tão impactante assim, né? E algumas coisas outras que eu lembrei aqui, a questão de infantilizar os adultos, essa questão da contratação de pessoas com deficiência para cumprir cota e deixar essas pessoas fazendo nada. Aqui estavam servindo café, conversando. É muito comum. É muito comum. Nos grupos nacionais que nós trabalhamos, do GNDH ou do CNMP, que tem muita parceria com o MPT, a quantidade de pessoas contratadas, pessoas com deficiência contratadas para fazer nada é muito grande, porque eles só querem cumprir a cota, porque acham que dá muito trabalho tentar achar uma adaptação razoável de uma estação de trabalho ou algo assim, e se perde muito potencial. Deixa eu ver o que mais que eu ia dizer. A questão, uma das coisas que a gente pensa, às vezes, que é acessível ou que protege direitos das pessoas com deficiência, falou do banheiro, né? Que banheiro, como, para que deficiências? Por mais que, quando mais trabalho na área da pessoa com deficiência, mais você percebe a quantidade, variedade, né, e nuances de cada deficiência num banheiro. Por exemplo, né, a gente está acostumado a entender que aquele banheiro que nós vamos ao shopping, a um lugar público ou de local coletivo, aquela abertura na frente, né, a gente costuma ver aquela abertura na frente, aquele banheiro, segundo, né, os engenheiros de acessibilidade, ele começou a ser utilizado, considerado acessível porque era um banheiro, um vaso sanitário, uma patente, depende de como se chama, mas nos hospitais.
E aí começou-se a entender que aqueles sanitários, como eram usados em hospitais, eles eram mais acessíveis. Mas no decorrer do tempo, no uso das pessoas com deficiência, ele traz muito transtorno. E hoje ele até nem é mais considerado tão acessível assim. Por que ele é aberto? Porque hoje está fora da norma, mas ele era vendido como acessível há pouco. Porque para que era no hospital? Porque a pessoa se senta, um adulto, né? Porque se for uma criança já cai, mas senta um adulto para que a pessoa que vai ajudar possa ajudar na higiene. Agora, a pessoa com deficiência, um cadeirante, quando vai tentar usar esse vaso, cai dentro, gente. Cai com a perna, se machuca. Então, assim, ele não é acessível, não é? Às vezes acha que é só colocar lá um tanto para cima e faz uns tijolinhos e põe o vaso sanitário em cima para ficar mais alto. Não é bem assim, né? Tem muita coisa que a gente tem que perder o medo, né? Ter mais curiosidade e perder o medo. Às vezes as pessoas têm medo, simplesmente medo de ofender, medo de não saber tratar, medo de não saber chegar. Mas se for genuíno, se for íntegro, se for de bom coração, pode ter certeza que aquela pessoa vai se sentir bem. Mesmo que você, às vezes, ofereça uma ajuda que a pessoa nem quer. Nas palestras, por exemplo, a gente tem o costume de fazer, deveria fazer em todos os lugares, né? A nossa audiodescrição. Pode ter uma pessoa cega aqui ou, né, virtualmente. Então, eu teria que ter me descrito. Eu sou uma mulher de cabelos longos, castanhos, ruivos e tal. Estou vestindo uma saia florida, uma blusa branca, marrom. Às vezes, né, a gente exagera até. Teve um evento que a gente estava num grupo nacional com colegas que são cegos, e aí um deles e a gente exagera. Você vai contando detalhes, e de você quer ser o melhor possível, né? Você fala, não, se eu vou me autodescrever, eu quero que a pessoa me veja. E você fala, e tal, e fala o que tem atrás. Aí um dia um colega virou e falou para outro, ainda bem que não era comigo, mas falou para outro, olha, veja, você não precisa falar tantos detalhes assim, que seu cabelo está levemente branco, que os óculos você esqueceu de limpar, pode ser um pouco menos. Mas olha que interessante, um colega estava tentando ser o melhor para o outro, e o outro deu um toque muito bom também. Então, hoje, por exemplo, já não exagero. Eu explico, mas não dou tantos detalhes. Esse mesmo colega contou uma coisa muito interessante também, mas aconteceu fora do país com ele. Com ele não, com um amigo dele que também é cego. É um casal cego que tem filhos que enxergam. E a escola manda bilhete para casa para dizer como é que os filhos estão indo. E quando eles foram reclamar na escola, eles falaram, não, mas seus filhos enxergam. Mas eu sou cego, eu não tenho babá, eu não tenho apoiador, não tenho. A escola vai ter que dar um jeito nisso. Eu sou pai, eu sou mãe, e eu preciso saber o que está acontecendo com o meu filho, né? Então, questões, né, da variedade das questões escolares, né, essa é uma das que acontece. Bom, deixa eu ver aqui, dos meus apontamentos, que eu não queria esquecer de dizer nada. A questão da superproteção, já falei. Outra, que é, infelizmente, cada vez mais comum, isso é uma coisa que me incomoda muito, o preconceito com as deficiências não visíveis. Isso chega muito na área criminal para a gente. Não digo muito, mas tem aumentado. Por exemplo, a questão das vagas, para idoso, para pessoa com deficiência, ou mesmo pode acontecer com as grávidas, lactantes, enfim. Mas nós temos recebido questões da área criminal, que é uma família, uma mãe, para com um filho, vou dar um exemplo, para com o filho na vaga, destinada à pessoa com deficiência, e sai a mãe, sai o filho, uma deficiência não visível, existem várias, e a família, a mãe, a criança, ou às vezes um adolescente, é agredido na rua, no parque, porque a pessoa que está passando acha que a pessoa está parando numa vaga em que não deveria, né? Sem olhar se tem plaquinha, se não tem plaquinha, nem estou entrando no mérito disso, né? Seja como for, né? Nem que estivesse numa vaga errada, não é assim que se resolvem as coisas. Mas
mães e pessoas, né, e crianças, normalmente, ou adolescentes com deficiência, sofrem, inclusive, agressão física, ofensas, etc. Né? Algumas a gente recebe hoje com celular, aí alguém desesperado começa, ou na rua, ou a própria pessoa começa a filmar. Então, assim, o preconceito com a deficiência também não visível também é uma coisa bem comum. Bom, as últimas duas coisas que eu queria dizer aqui, então, que a deficiência é isso, são impedimentos mais barreiras, não sei se alguém tocou nisso. A felicidade para a pessoa com deficiência é a acessibilidade, não é verdade? Para que a gente tenha, de todos os sentidos, né? A gente não tenha barreira não só física, arquitetônica, urbanística, mas principalmente a atitudinal. O desenho universal, né, na parte da engenharia, tem se desenvolvido muito, assim, eu tenho percebido, quando a gente vai, pode ir numa casa-cor que seja, você começa a perceber que isso está sendo divulgado bastante. Teve até umas 2 ou 3 passadas, tinha um banheiro acessível maravilhoso. Então, eles estão desmistificando isso de que um banheiro, para ser acessível, não é legal, não é bonito, não é estético. É sim, e pode ser. Depende da qualidade daquele profissional ali que estiver dispondo. Então, eu vejo que a questão do desenho universal e do sentido da adequação razoável, né? Muitas empresas ou locais, enfim, ou o próprio município, o estado, enfim, podem dizer, olha, eu vou fazer uma adaptação razoável. A gente tem que ver, a gente discute isso muito com o pessoal da engenharia. A adequação razoável, ela não é só para ser o que der para fazer, mais ou menos. Ela é para ser razoável para aquela pessoa que está precisando. Não adianta você ir lá e fazer formalmente, ou de acordo com a ABNT, ou de acordo com uma norma tal, se para aquela pessoa que está frequentando aquilo não é razoável. Então, a adaptação razoável tem um sentido não só mínimo, mas de repente, máximo possível para aquela pessoa, né? E 2 recados aqui, eu gostei que ela falou da fiscalização das instituições que acolhem pessoa com deficiência, né? Eu sei que a gente está aqui na associação, mas como somos colegas promotores, então a gente teve de 2018 para cá o projeto da fiscalização das instituições de longa permanência para os idosos, e agora, na mesma toada, nós vamos ter para as instituições que acolhem pessoa com deficiência, né? E nós começamos por Curitiba, nós vamos ter aí logo um lançamento mais oficial do projeto, mas já, enfim, colhemos os dados, assim como no dos idosos, na pessoa com deficiência, a gente sequer, em local nenhum, tem lista com cadastro, um nome, com nada. Então, assim como nós fizemos nos idosos, nós colhemos tudo que havia, depois pedimos mais para os colegas, juntamos isso no centro de apoio, fizemos uma filtragem, esse batimento, enfim, subplan, fizemos e pode aparecer mais, com certeza, né? A gente principalmente as clandestinas, essa que nós queremos chegar. Então, vai ter agora um projeto para fiscalização de instituições, vai sair em breve. E também, e eu gostei que você falou de transporte, de banheiro, de tudo, porque um incômodo que eu sempre tive, era um sonho que eu tinha na área da pessoa com deficiência de fazer isso. Não sei vocês, mas eu nem sempre sei se determinado lugar, de olhar, de bater o olho, pela minha formação jurídica, eu não sei se aquele lugar é acessível ou não. Né? Você olha uma rampa, tá, ela não é, o fato de ter rampa simplesmente ajuda, né? Um banheiro, o fato de ter uma barra, ela está na altura certa, está no lugar certo, a pia está no lugar certo, eu tenho um móvel embaixo, ou o espelho, que altura é essa, ele tem inclinação. Simples fato, às vezes, você falou da maçaneta, né? Simples fato da maçaneta ser redonda, gente. Já boa parte das pessoas com deficiência já tem dificuldades pelo simples fato da maçaneta ser redonda. Então, assim, já é um indicativo. A torneira, né? Então, enfim, uma vontade que eu tinha era fazer uma espécie de que a gente tivesse curso para leigos nós, né? Sobre acessibilidade, noções de acessibilidade. Porque muitas vezes a gente recebe dos colegas, olha, dá para ir lá fazer uma fiscalização em loco, etc. Né? E nem sempre temos engenheiros para isso, temos o convênio com o CREA e está atendendo o Estado todo há anos, etc.
mas às vezes a gente nem percebe. Quando você vê uma irregularidade, ou uma pessoa sofrendo uma violência, ou uma questão do direito consumidor, você já suspeita, né? Ou você vê lá alguma marca imitando a outra, ou, sei, um produto vencido, é mais fácil. Na questão da acessibilidade, se aquele elevador é acessível, se aquela porta é acessível, se aquele corredor, enfim, se aquele local é acessível, a gente não tem essa facilidade. Então, nós também vamos ter lá, em breve, no MP, vai ser lançada uma websérie de 20, 15 minutos cada um, com noções do que a gente pode olhar num local para ter indícios se aquele local é acessível ou não, e depois, enfim, a gente investiga para ver se de fato aquela nossa suspeita, né, porque tudo com a gente começa com indícios, né, e para a gente não ficar dependendo, né, só das notícias que a gente recebe, só das denúncias que a gente recebe, né, quando a gente está numa comarca, você vai em vários lugares, vai no mercado, vai na igreja, vai na prefeitura, vai em diversos lugares, e você simplesmente não sabe, ou não sabe como usar, enfim, não sabe como suspeitar daquilo. Então, eu acho bem importante. A acessibilidade tem que estar para todos nós. E também temos as outras pessoas que não são necessariamente pessoas com deficiência que precisam, as grávidas, obesos, né, ou pessoas que estão temporariamente numa cadeira de rodas, ou precisando usar muletas, ou qualquer outro tipo de artifício. Bom, enfim, é muito instigante, eu sou apaixonada pelo tema, pela área, então era isso que me veio à cabeça dizer. Eu queria só finalizar aqui a minha contribuição, uma frase que eu gosto muito, que é a doutora Isabel Maior, ela é uma médica, ela já foi secretária da secretária nacional da pessoa com deficiência. Ela é uma médica, quando ela estava na faculdade, ela sofreu um acidente de carro e ficou paraplégica. E desde então ela, né, enfim, concluiu a faculdade, enfim, e começou a atuar nessa área e virou uma grande autoridade da área. Ela é muito respeitada, fala muito bem. Quem ouve a doutora Isabel, que é médica, falando, jura que ela é da área jurídica, porque ela é excepcional, ela é ótima, fez parte, né, da convenção, da elaboração da convenção, enfim, da delegação brasileira. É uma sumidade, ela é maravilhosa, ela é brilhante. E no último evento que eu participei, que ela estava, ela usou essa frase: deficiência é a soma das oportunidades perdidas. Então, que a gente pare de perder oportunidades, né? Seja nas questões atitudinais, para que a gente chegue nas pessoas, para que a gente se comunique mais, para que a gente converse mais sobre o assunto, seja tendo um desenho universal, seja tendo um encontro como esse, que a gente se reúne entre colegas não para discutir aqui filigranas jurídicas, artigos isso, artigo aquilo, mas para a gente se solidarizar, para a gente trazer essa ideia e difundir um pouquinho mais, né? Tornar o mundo mais acessível. Obrigada pela oportunidade, eu fiquei muito feliz com tudo isso aqui, de ver vocês. Obrigada. Eu só vou agradecer, que experiência rica, enfim, vou levar muita coisa, acho que eu acho bom quando junta o profissional, o pessoal, a vivência e a militância da gente pela causa. Eu realmente milito nessa causa enfim. E agradecer, Suzana, viu? Porque, enfim, ela sabe, eu fiquei super angustiada de vir aqui, enfim, né? E assim, gente, na verdade, o encaminhamento que vocês podem dar para isso tem um lugar de poder. Então, assim, que tipo de informação você vai partilhar, que tipo de informação você vai construir, eu me sinto, para mim, pesou, né? E eu queria agradecer, foi uma experiência muito rica. Mariana, obrigada, viu, do seu acolhimento, da preparação, tudo. Isso é muito obrigada, viu? Obrigada mesmo.